Então, pessoal, boa noite. Bacana a gente estar junto mais uma vez. Eu acho que com o grupo que está aqui, a gente dispensa apresentações, né? Agora que a gente já se conhece um pouco melhor. Deixar o Márcio mostrar aqui. Olha que bonitinho que a gente fez aí para as lives semanais, nos nossos encontros semanais. Quero dizer para vocês que eu fiquei muito impactado pelo nosso papo da semana passada. Foi um papo muito bom, assim, de muito bom nível, de muita transparência, como a Leide colocou agora. E eu tenho uma confiança muito grande de que a gente vai evoluir dessa maneira, tá? Esses encontros são semanais, às terças-feiras. E hoje nós estamos dedicando a um tema introdutório, como sempre, porque esse tema dá muitas lives, que é o planejamento estratégico. Mas, na verdade, não é o planejamento estratégico. Eu queria muito compartilhar com vocês algumas experiências do planejamento que é vida real, tá? Que vai para a agenda, por algumas razões muito claras, né? E uma dessas principais razões é que existe um investimento muito grande de tempo em planejamento. Mas esse planejamento tende a ser engavetado, esquecido, em razão das intempéries, dos desafios do dia a dia. Então, a gente precisa conversar sobre isso, tá? Esses slides não vão ficar no ar o tempo todo, a gente vai colocar e vai tirar exatamente para que a gente mantenha a forma de comunicação que acho que é a melhor conquista que a gente pode ter nesse grupo, tá? Queria, então, começar abrindo o microfone de vocês para que vocês me falem um pouco sobre os seus desafios. Opa, perdão, Jair. Mentira. Jailton, abre seu som aí, por favor. Vocês não estavam me ouvindo até agora? Não, estavam. É porque só nesse trechinho agora aqui que eu acabei apertando o botão aqui para abrir o microfone do pessoal. Então eu queria abrir o microfone de vocês para que vocês me falassem sobre os seus desafios de planejamento. Eu queria muito ouvir de vocês um pouquinho quais são os seus desafios de planejamento. Se você nunca identificou um desafio de planejamento, ou esse não é o seu caso, que você me falasse do seu desafio de gestão, tá? Porque o princípio da gestão, na minha visão, é o planejamento. Então, se você tem desafios de gestão, muito provavelmente eles têm alguma conexão com o planejamento. Então, eu queria abrir para vocês. Eu ouvi de cada um pelo menos isso. Assim, não tenho, não é a minha praia. Ou se tem, qual seria o seu desafio? E o seu desafio, se você identifica que ele está conectado à gestão, ou mesmo que não esteja. Abrindo aí para todos. A Leide vai falar para a gente aí. Tá, vamos lá, Leide. Nesse pilar, o meu desafio é a organização da agenda. Ótimo, muito legal, muito bacana. Super verdadeiro. O que mais? Não precisa todo mundo falar ao mesmo tempo, eu já expliquei para vocês. É um falando de cada vez, assim me deixa muito confuso. Vamos lá. Vocês não têm desafio, gente? Então vamos tomar um café, assim, sabe? O mundo está maravilhoso. Eu não ficar com isso melhor do que esse aqui. Não tem desafio da gestão, não tem desafio de planejamento, estou no paraíso. Tem. Oi, Tatiana. No nosso caso, foi que esse ano nós tivemos que rever pelo menos umas 4 vezes o planejamento, porque devido a muitas mudanças que ocorreram, então tudo que estava previsto em certos meses não aconteceram. Em contrapartida, agora está acontecendo coisas que também a gente estava achando que seria pessimista e agora, né, não foi. Então, tivemos que rever novamente. E aí também pegar esse planejamento estratégico e descer até o chão de fábrica, né? Catear. É um desafio também. E quando você tem que fazer essas revisões, esse tempo de cascatear e o tempo da ação fica muito curto, né? Porque você tá implantando o anterior, agora você está revisando para você fazer uma nova. Isso é super complicado. E já pensando em fazer o do ano que vem. Exatamente, é isso aí. Muito bem. Pessoal, se mais alguém quiser participar, é só levantar a mão aí, tá? Dar um sinalzinho físico mesmo que a gente libera. Opa, David, você quer falar? No meu segmento atual, eu tenho dificuldade em lidar com as pessoas, né? Em
reeducar as pessoas, né? Que as pessoas vêm com uma cultura e tem a extrema dificuldade nessa questão, né? Não tanto na gestão com as pessoas que são subordinadas a mim, né? Mas com as pessoas, com meus clientes finais, por assim dizer, né? Entendi, Caso entendi. do condomínio, assim, de profissionais, é uma dificuldade, uma das maiores dificuldades que temos. Muito bom. A empresa ideal é aquela que não tivesse esse detalhe de gente, né? Não tivesse cliente, não tivesse equipe, só as máquinas fizessem. Já pensaram isso, né? E viu que não funciona. Então a gente acaba tendo que lidar com isso. Mas às vezes no planejamento, como a gente está muito acostumado a planejar coisas, a gente esquece de pessoas. E aí realmente é algo muito complicado. Muito bem. Vamos então passar o nosso papinho. Pessoal, primeiro, eu queria dizer para vocês que, como a gente sempre fala, não existe aqui uma verdade absoluta, porque não existe empresa absoluta. Então, não existe uma verdade absoluta. Existem práticas, tá? Então, quando a gente estiver falando, se você quiser acrescentar, adendar alguma coisa, só levanta a mão e a gente fala, te dá a oportunidade. E a gente vai tentar parar por blocos também. Aí vocês contribuem, tá bom? Vamos começar a falar de gestão e liderança, que eu acho que é uma coisa que já começa aí todo o desafio. Então, uma definição clara de gestão e uma definição clara de liderança ajuda muito no planejamento. Nós estamos falando de planejamento. O planejamento estratégico é um dos planejamentos. Então, nós estamos falando de planejamento organizacional e nós estamos pegando o planejamento como objeto de fala. Eu não estou falando aqui de planejamento de marketing, que é algo muito dominante numa organização e eu respeito, tá bom? Por quê? Porque tudo nasce em marketing. Quando você fala de marketing, você não está falando de propaganda, você não está falando de promoções, você está falando de marketing, de posicionamento, né? De razão, de causa. Eu vou falar rapidinho sobre isso, só para a gente ter uma definição, mas nós estamos falando aqui de você usar, em qualquer situação em que você esteja, você usa o planejamento. Evidentemente que os empreendedores que têm um poder mais absoluto sobre o seu negócio vão poder inferir mais sobre esse processo do que os que trabalham em departamentos, em setores. Mas mesmo assim, talvez seja uma visão legal para você, para que você possa fazer a sua gestão sobre estratégias com uma visão correta, porque isso acontece muito. A gente está dentro de uma organização e a gente percebe que talvez a alta liderança, por conta de macro processos, eles estão olhando, por exemplo, o marketing com uma ênfase muito grande, mas a operacionalização daquelas ideias não recebe a mesma ênfase. Exatamente pelo que a Tatiana falou. Por exemplo, Tatiane, né? Por quê? Porque eles estão lá no board tendo que planejar e nas sinalizações que percebem, nas percepções de cenários e tal, já estão alterando. Isso é um tempo intelectual. Mas existe o tempo operacional. Então, nós temos que lidar com essa diferença. E, culturalmente, nós temos um desafio. Tem um livro muito interessante que eu citei semana passada, que é o Execution, ou Execução, do Rancharan e do Bossard, eu esqueci o primeiro nome dele, que tem esse tema exatamente por causa dessa dicotomia. Pensar é o início, mas não é o fim do planejamento. A gente pensa assim, ó, planejamento. Pensamento. Plano, produto do pensamento. Entendeu? Então, assim, eu estou visualizando, eu tenho pensamento de planejamento, pensamento estratégico. Mas isso tem que gerar um plano. E este plano precisa ser executado. Essa execução, ela é super importante, porque ela é a transformação. Então, uma das coisas importantes que eu já começo a tentar ajudar a Tatiane e a outros que têm esse desafio é que toda meta, todo planejamento, ele carece de uma negociação. Se a sua empresa é muito engessada na negociação e você não consegue interlocução, começa a repensar isso. Por quê? Em época de crise, tem uma frase que eu atribuo a um pensador, Jailton Silva, que, junto com Aristóteles, essa gentinha, né, esse pessoal aí, eu acho que vocês vão ver a citação ali do cara, meu sonho. Eu botei no mesmo PowerPoint, eu coloquei eu e Aristóteles. Eu e o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Mas assim, em época de crise, em situação de crise, em situação crítica,
Nós precisamos ainda mais de planejamento. E o pessoal acha o contrário, que é no improviso que a gente resolve as coisas. E não é, gente. Você imagina, e essas analogias, elas vêm da navegação. Você imagina um navegante que, com o mar mais tempestuoso, ele para de olhar as cartas náuticas, para de olhar a bússola e vai só para o improviso. Ele vai morrer. E ele é tripulação. Mas nós temos essa visão muito imediatista. E aí acontece, o mundo vive um mundo de informações muito rápidas, muito bombásticas, porque é notícia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a primeira coisa, pensamento, planejamento. Produto do planejamento, plano. Se não se concebe no plano, temos um problema, concorda? Então você tem que pensar assim, eu tenho uma visão, eu quero chegar em algum lugar. Quando você começa a traçar isso num plano real, escrever, e isso começa a não caber, por exemplo, o maior fator de não caber, tempo. Tem que ser realista. Não dá tempo. Então, eu tenho que rever. Porque senão esse plano, nem no plano, na planilha do Excel cabe. Quer ver um exemplo? Ano. Tem que fazer isso nesse ano. Né? Tem que se atingir isso aqui nesse ano. Aí você começa a cortar aquilo ali, quando você vê, não cabe. Então tem que se ter uma conversa. E a conversa, Márcio já falou sobre ela semana passada. Priorização. O urgente versus o importante. Não tem problema você parar numa estratégia por uma ação urgente. Mas você tem que confiar e discutir qual é a contribuição que esta ação vai dar ou não vai dar a uma determinada estratégia. Ponto. Não tem problema se paralisar uma estratégia. Você não pode pensar que duas coisas vão ocupar o mesmo tempo e espaço. Não ocupa. É a mesma equipe que vai ter que fazer? Não ocupa. Vamos estabelecer uma prioridade. E essa conversa, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, ela é ainda mais intensa. Tem que ter coragem para ter esse tipo de negociação, tem que ter coragem para ter esse tipo de conversa. Porque, no final das contas, você vai ser medido pelo seu desempenho e não simplesmente pela meta que você aceitou. Concorda? Então, muito cuidado com isso. Revisões, quando você é presidente, dono e tal, mais tranquilo. Porque você vai ser o responsável por aquilo ali. Lembre-se da equipe que está para baixo. E quando você é uma pessoa que está no meio desse processo, você tem que desenvolver as suas habilidades de negociação e fala. Porque você tem que negociar. Não fora da realidade. Vamos dar uma olhadinha nessa realidade através de algumas frases? Passa para mim, por favor, Márcio, o primeiro slide da nossa conversa. Segundo, isso. Bem, o que eu trouxe aqui? Primeiro, por que planejamento? A coluna da direita fala um pouquinho do porquê. E a coluna da esquerda fala do o quê. Então, vamos entender. Em primeiro lugar, por que a gente precisa de planejamento? Aí eu botei a frase do Jailton Silva, que normalmente o pessoal bota a idade, né? O pessoal bota assim, nasceu tanto e morreu tanto. E o tanto de frases de gente que morreu é uma coisa impressionante. Eu quero deixar claro que eu estou vivo, tá? Então, de 1967 até o ponto presente, quanto mais adverso o cenário, maior necessidade de planejamento. Lembra disso. Pensa em filmes, pensa em cenas, porque a gente não pode mais viver aquela realidade náutica, né? Os grandes desafios da humanidade no passado era avançar, era descobrir. Então, planejamento vem muito do planejamento de embarcações, de naves, que se engravam os mares aí em busca de descobrimento de novos mares, novas fontes de energia e assim por diante. Essa analogia, ela nos estabelece que nós temos como visão de planejamento aquilo que nos leva de um ponto a outro. Então, eu coloco que planejamento está envolvido rota, caminho, curso, direção, mapa, alinhamento, continuidade. O planejamento tem a ver com esses fatores, né? E o ponto de partida é uma visão de oportunidade. Mesmo que seja muito grande, a visão dentro da mente de alguém surgiu uma visão de oportunidade. Ou da reação a uma ameaça, e a gente depois vai falar com vocês sobre instrumentos. Quanto mais adverso, é por isso que o Brasil é um país muito empreendedor, apesar das empresas não continuarem, muitas delas falirem, porque nós vivemos com muita adversidade, né? Nós lidamos com muita adversidade. Só que nós também lidamos com muito improviso. É por isso que elas acabam morrendo.
Uma outra realidade, isso aí já foi citado pelo Márcio na semana passada, que é essa frase do Aristóteles: não existe vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. Essa visão empreendedora todos nós temos que ter. Se você dá um curso, se você tem uma meta, você vai ajustar o curso. E isso é muito bom quando a gente fala de propósito. Propósito é uma coisa maior do que objetivo. Propósito é uma coisa maior do que uma mera meta. Se o seu propósito é ser ou fazer alguma coisa, talvez você tenha que alterar objetivos no meio desse caminho, mas o propósito continua o mesmo. Uma outra coisa, e isso aí foi falado pelo Beckley, esse cara é lá de 1700 e pouco. Ele foi um dos primeiros estrategistas políticos. Ele falou que a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas acaba fracassando porque não planeja. Exatamente porque você não levanta cenários de oportunidades. E o Jailton Silva, de novo, coloca aqui: quanto maior o improviso, maior o risco. Eu vejo isso, eu vi a minha vida inteira isso. Quanto mais você pode dar certo, você fala: não, mas fulano não planejava nada e deu certo. Bem, ele talvez tenha levado 20 anos, ou ele deu uma tremenda sorte, ou então ele ainda está no risco e não veio a adversidade como ela deveria vir. Mas quanto maior o improviso, maior o risco. E eu fecho aqui todas essas definições de porquê do planejamento, porque o Drucker sempre falou isso, uma das máximas dele, desde o primeiro livro dele lá, que acho que foi de 1950 e pouco. Né? Ele falava que a única coisa que evolui numa empresa, numa organização, é a desordem, o atrito e o mau desempenho. Por quê? Porque desempenho é sempre algo em queda. Performance humana é sempre em queda. A gente vai improvisando, vai fechando atalhos, né? Dentro da visão sistêmica, uma hora a gente fala sobre isso, acontece sempre a acomodação. Então, mesmo que você não tenha super desafiadoras metas, o planejamento é necessário para você fazer talvez o mesmo percurso em busca da evolução e da melhoria contínua, porque a gente está buscando sempre a acomodação sistêmica. E aí eu trouxe uma definição que é a reunião de muita coisa que tem se dito sobre planejamento. Permite à empresa estabelecer caminhos diante dos cenários. Então, tem muitos caminhos, né? Hoje a gente vê cada vez mais esse número enorme de possibilidades. Então, sempre começaremos por traçar cenários. Depois, nos permite reagir positivamente às alterações do ambiente, que é o que está acontecendo agora. O mundo inteiro está vivendo uma realidade de alteração de ambiente que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo com um cenário muito adverso. E também envolve lidar e aproveitar com oportunidades, né? Ameaças e oportunidades, como diz lá a nossa matriz fofa ou a matriz SWOT, né? O modelinho SWOT. E é formado por um conjunto de ações que nos colocam em rota com o nosso propósito, ou meta, que a gente vai definir, vamos falar disso agora. Então, se o Márcio quiser tirar um pouquinho esse slide, eu queria alertar para algumas coisas. Primeiro, estamos em linha? Faz sentido isso aqui para vocês, esse preâmbulo? Muito bem. O que acontece numa organização muitas vezes? Planejamento e planejamento estratégico não ficam associados. Então, cuidado, porque nós temos duas coisas fundamentais. Nós temos rotinas e temos projetos. O que acontece muitas vezes numa empresa menor, com empreendedores mais próximos, é a irresponsabilidade no surgimento de projetos. Aí talvez a Tatiana até ria comigo, me parece que ela trabalha numa empresa um pouquinho maior, ela diz assim: isso acontece a mesma coisa na minha empresa, ela é enorme. Isso é de fato uma grande ameaça, que é: brotam-se projetos, brotam-se coisas para se fazer ao longo do ano. Eu, Jailton, sou radicalmente contra isso. Por quê? Porque isso, em verdade, não soluciona nada. Isso dá uma sensação de solução, mas ele, de fato, não soluciona nada. Tá? O que eu prefiro é que você gaste muito tempo e seja muito feroz até, agressivo até, na contratação de objetivos. Mas que você busque não alterar esses objetivos. Por exemplo, alterar muita coisa visando o momento presente do Covid é necessário muito cuidado. Porque um transatlântico, ele leva, às vezes, 3 quilômetros para ser freado, ok? Então, você imagina, uma empresa, ela leva tempo para ser freada, né? Você diz assim, para as máquinas,
puxa tudo e ela vai continuar se movimentando. Então, nesse momento de Covid, claro, tivemos que tomar decisões urgentes. Mas nós já falamos um pouquinho aqui. Crise bombástica, explodiu alguma coisa, é chamada de emergência. Emergência é plano de emergência. Em primeiro lugar, a vida das pessoas. Segundo lugar, não é isso? A continuidade dessa vida. Em terceiro lugar, a gente começa a pensar em marca, não é assim? Então, um plano de contingência é para tudo, ninguém vai para a fábrica hoje. Tá certo? Isso dá para entender. Vamos parar esse mês. E nós vamos... Agora, não refaz plano. Se você refazer plano, você tem que fazer o quê? Conceber que você vai pensar esse plano, que você tem que comunicar esse plano, as pessoas têm que absorver esse plano e tem que começar a trabalhar em prol dele. Entenderam a diferença? Explodiu o prédio aqui, nós temos que abandonar o prédio. Isso não quer dizer que você mudou o plano, você foi para a contingência. Uma das regras, inclusive, de lidar com a contingência é ganhar tempo, né? Então você reúne a liderança, depois que as vidas já estão mais garantidas, que as regras foram estabelecidas, e aí você replaneja dentro das informações que você tem, dentro dos dados e informações que você tem. O que acontece hoje, né? E que afeta o planejamento estratégico? Nós não temos muita informação. Então, nós temos que trabalhar com a informação que a gente tem. Para isso, nós vamos olhar o próximo slide e nós vamos ver um modelo e depois nós vamos pensar em como ajustar esse modelo numa situação de crise. Então, esse modelo aqui é um modelo muito interessante, eu vou falar sobre ele com vocês nesses dois primeiros slides. O primeiro slide aqui, né, eu gosto muito dessa imagem do barquinho, gente, porque num barco, principalmente a vela, todo mundo que está lá precisa trabalhar junto, senão não atinge resultado. Então, pensando num ciclo. Márcio, passa o segundo slide, por favor. Próximo slide. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, mas esse slide aqui dá uns timings, uns tempos de planejamento. Por exemplo, o propósito de uma empresa, ou seja, as principais causas a qual ela se dedica, né? Nós temos que propósito de sermos reconhecidos de que maneira? Quais as causas? Por exemplo, você pode ser um restaurante, mas a sua causa é a alimentação saudável. Você trabalha pela alimentação saudável. Isso é maior do que uma mera meta. E a sua missão é entregar às pessoas, né, refeições, aí vem alguns atributos, né? Refeições rápidas, não é isso? Simples, seguras e saudáveis. Então, isso e a sua missão, que é o que você veio fazer aqui na Terra, e algumas áreas de chaves de resultado, eles não mudam. Eu, pelo menos, conheço 5 áreas que são muito comuns a qualquer empresa. Penetração de mercado ou venda, lucro, pessoas, né, satisfação do seu público interno, da sua cadeia de suprimentos, do seu value chain, seus clientes precisam estar satisfeitos, não é isso? Os acionistas, através do lucro, dos compromissos de investimento deles, e uma responsabilidade socioambiental. Essas áreas-chave, essas áreas macro, elas não necessariamente vão ser atingidas em 100%. Exemplo, talvez você nunca atinja 100% de satisfação do cliente, vai ter sempre cliente insatisfeito. Não é isso? Você não consegue atingir 100% da satisfação do acionista, porque o acionista quer sempre mais lucro. Então, são aquelas metas, né? Quanto mais, melhor, e quanto menos, melhor. Essas metas, junto com a missão, com a causa, com o propósito, ela é perene. Vai mudar, talvez, se a empresa sofrer uma aquisição, se houver alguma mudança na grande direção, e entre alguns valores e assim por diante. Já a visão, que é mensurável, você consegue chegar nela, ser o melhor na América Latina, ser o melhor em qualidade, ser o maior em pontos de venda, ser o maior na percepção dos clientes, eu já sempre sugeri que fosse entre 3 a 5 anos. E hoje, evidentemente, que são 3 anos. Você não consegue olhar quase nada. Se você tiver que trabalhar com uma visão com menos de 3 anos, muito provavelmente você está lidando com uma estratégia ou com uma reação estratégica e não exatamente com uma mudança de visão ou missão. Isso não é uma realidade. Eu normalmente sugiro também que as estratégias sejam de 3 anos. Numa situação como o Covid,
tem que se diminuir isso. Mas você diminui, talvez, elementos da sua estratégia ou cria uma nova estratégia. Você não deve partir, sob o ponto de vista de planejamento, de uma mera modificação de ação. Por quê? Porque a ação, ela normalmente é uma mudança na rotina ou ela é um projeto que tira você de um ponto estado, tira um negócio, uma coisa que existe, do estado de não existência para a existência, do estado de atual para um novo estado futuro. Isso tem início, meio e fim. Se você enxergar que toda mudança de rotina, a maioria das vezes, implica num projeto, porque até você atingir a mudança da rotina, você tem que mudar os projetos, etc., você vai entender que planejamento estratégico, quando você faz o kickoff disso, na maioria das vezes, a gente está falando da inclusão de grandes projetos de transformação, seja para uma pequena empresa ou para uma grande empresa. Todo projeto, para que tenha mudança de estado, precisa de força, energia. Se eu quiser tirar o meu braço daqui e colocar assim, eu precisei de energia para fazer essa mudança. Então, você tem que saber se você tem essa energia de tempo e de recursos. Como você fica sabendo disso? Quando você avalia a necessidade, que são cenários, e se determina que precisa de transformação. Se precisa de transformação, você precisa definir de onde vem essa energia. Essa energia pode ser dinheiro, pode ser novo conhecimento, pode ser tempo da liderança. Então, existe um projeto ali. Só que, muitas vezes, a gente não trata como projeto. A gente trata como uma mera mudança. A gente fala de gestão da mudança. Nesse papo de hoje, nós estamos falando que qualquer mudança é um projeto que vai exigir mais de um recurso ou menos. Por exemplo, pode exigir pouco dinheiro, porque é uma mudança numa rotina, mas precisa de muito conhecimento, ou precisa de muita energia, de tempo. É aí que eu sugiro que a gente tome muito cuidado com as decisões imediatistas. Decisões imediatistas são ligadas a emergências, que é uma situação que a gente está vivendo. Não há urgências. Márcio falou semana passada. Urgente é versus importante. Não é emergência versus urgência. Emergência a gente não discute. Emergência tem que ser feita. Você imagina um barco. Se ele está virando, se ele está adernando, o líder tem que chamar todo mundo, botar nas posições para fazer força e alterar aquela situação, uma energia extra. Mas assim que o barco volta à posição, ele precisa olhar o planejamento, reajustar o planejamento para que se continue no mesmo propósito. Senão ele pode mudar de continente. Está indo numa direção, não fez o ajuste certo, para em outro continente. Nem vamos entrar nessa história de parar em outro continente, que complica. E eu falo aqui da sugestão de que na etapa primeira, visão de 3 anos. Na terceira, na segunda, melhor visão de 3 anos, mas na terceira, anual, gente. Uma visão pode te levar muitos anos à frente. Uma estratégia, muitas vezes, não cabe, pelo fato do que o David colocou aí. Gente, o tempo que eu gasto, muitas vezes, para fazer o mindset das pessoas, organizar inteligências adicionais, não cabe, às vezes, em um ano. Então, o que a gente faz? A gente traça um projeto com entregas anuais. Isso é muito bacana, porque aí fica mais fácil se você tiver que ajustar. Se você, por exemplo, numa situação emergencial, shiftou, jogou para frente 3 meses, ou jogou para frente 6 meses, você vai alterar um ciclo de um ano. Você não precisa necessariamente alterar a sua visão de 5 anos ou o seu projeto de 3 anos. E o monitoramento, eu sempre sugiro que seja trimestral. Houve agora, como a Tatiana colocou, né? Então, houve uma situação urgente, nós já passamos 2 ciclos de 2 trimestres, não é isso? Será que a gente já tem informação agora para voltar para o nosso planejamento com ciclos entregáveis trimestrais? E a avaliação dos resultados precisa também trabalhar no foco trimestral. A avaliação de resultados, lá no final do ano, é isso aí. Pode ser anual, trimestral, semestral, com recompensa e medição de resultados.
Se você não der feedback e reiniciar o ciclo com medição tangível de resultado, isso não se torna realidade para as pessoas. Aí, Márcio, tira para mim esse slide para eu ver o pessoal de novo e fazer um questionamento aqui. Mas onde é que isso vira fato, né? Onde é que isso vira realidade para as pessoas? Sai da teoria e vai para a prática. Queria que vocês contribuíssem agora livremente e pensassem um pouco no papo do Márcio da semana passada. Eu fiz o planejamento estratégico, daqui a pouco eu já falo para vocês no slide sobre isso, né? Com a equipe, eu absorvi o que veio de direção da alta gestão, ou então eu montei os cenários a partir de informações, fiz uma análise SWOT e agora eu tenho os projetos. Esses projetos estão com orçamento anual e eles estão com entregáveis a cada 3 meses, por exemplo. Não é isso? Mesmo que seja uma simples mudança de rotina. Naquele ciclo que vocês viram, tinha uma etapa amarela que falava sobre formar as pessoas, né? Treinar se necessário, dar os instrumentos. Beleza. Mas onde é que isso vira realidade para a turma, para nós mesmos, para nossas equipes e etc? Quem quer contribuir aí, se tem alguma ideia? Porque o papo hoje é do estratégico à agenda, né? Muito bem. Eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu tive um chefe que eu sempre fiz agenda mensal. Muito Mauricinho, fazia aquela agenda de... Vocês nem conheceram isso. Era uma coisa impressa, tá? A agenda era uma coisa impressa. Eu usava uma grandona, assim, que você abria as 2 páginas, dava uma semana inteira. E tinha um box aqui que tinha um mês. E eu tinha 4 canetas Lumicolor, que é uma coisa que também está quase sumindo, e eu pintava aquelas, eu escrevia tudo que fosse planejado, meu planejamento pessoal, e pintava as que foram cumpridas, as que não foram cumpridas. Aí esse meu chefe virou para mim e falou assim: Jailton, olha, isso tipo em 1995. Ele falou assim: o mundo está mudando e as agendas mensais são muito curtas. A sua agenda precisa ser trimestral. Aquilo na época, para mim, foi um choque, porque eu achava que eu era o rei da agenda. Então, pessoal, ele me disse uma frase que eu acredito muito. Se não está na sua agenda, é porque você não vai fazer. Puro e simples. Porque o tempo que você vende para a empresa ou para a vida está ali, concorda? Aquilo ali é a materialização do tempo. A materialização do tempo de um profissional é a sua agenda. Então, se você contrata objetivos e esses objetivos, esses projetos não estão refletidos na sua agenda, quando você vai fazer isso, na percepção de um bom gestor, isso não será feito. Só tem 2 lugares para caber isso. Ou isso está na agenda, porque o Márcio explicou semana passada, não é isso? Compromissos na agenda. E um planejamento gera uma série de compromissos, inclusive o compromisso de fazer. E a tarefa na lista to-do, na lista de para fazer. Hoje, os instrumentos de tecnologia, eles permitem uma produtividade conectando o planejamento organizacional com o indivíduo de uma maneira fantástica. Você tem ferramentas das mais diversas, desde as gratuitas até as muito caras, onde você planeja as macroações, os macroprojetos, divide isso em projetos, chega no nível da tarefa. Quando chega no nível da tarefa, isso tem que estar onde? Isso tem que estar na agenda. Se você não gerenciar a agenda da sua equipe, se você não vê e aprovar a agenda da sua equipe, dificilmente você pode dizer que está acompanhando o projeto. Eu estou falando aqui na liderança mais próxima à equipe, tá bom, pessoal? Eu sei que outros gestores em níveis mais estratégicos precisam ter uma visão mais helicóptero. Mas mesmo assim, se você está com muita dificuldade numa situação de crise como a gente está vivendo, é ainda mais necessário que você olhe e negocie as agendas. Porque é na agenda que as coisas se refletem. Por exemplo, será que o dia inteiro de um gestor que trabalha para você, de um assistente, de um gerente de campo e tal, o dia inteiro dele mudou por causa do Covid?
Eu imagino que talvez não. Onde é que houve a renegociação por conta de crise para uma situação crítica? Exemplo. Isso eu acompanhei de perto, por exemplo, em algumas empresas americanas muito sérias, né? Inglesas, como a Shell, por exemplo. Existem crises muito frequentes. Às vezes a gente está aqui, mas num outro país aconteceu um desastre ecológico absurdo. Não é? A situação do Covid é diferente, porque ela atingiu a todos nós de uma só vez. Mas uma das preocupações da alta liderança é manter a visão de até que ponto o curso da mudança alterou a rotina das pessoas. Uma coisa é alterar a rotina física, outra coisa é alterar a rotina de trabalho, uma coisa é alterar o compromisso, outra coisa é alterar a tarefa. Então veja se você consegue visualizar numa situação normal, tá? Eu enxergo, olho 5 anos, eu já falei para vocês que eu vi planejamentos com visão de 35 anos, né? Coisa que não existe, nem de pensar. Numa situação como essa, talvez a gente esteja trabalhando com uma tentativa de visão anual, não é isso? Eu tento pensar os dados que eu tenho para um ano, eu estabeleço estratégias que podem passar de 3 anos, mas eu vou estabelecer entregáveis para os próximos ciclos trimestrais, não é isso? Aquilo pode ser, a maioria são projetos para manter a rotina naquilo que já está dando certo ou alterar a realidade. Se é um projeto, precisa ter início, meio e fim. E segundo o PMI, 5, né? Início, iniciação, planejamento, medição e acompanhamento, né? Aí você tem os projetos, deixa lá, iniciação, planejamento, execução, junto com a execução, acontece a monitoria e o controle, e por fim a gente tem a finalização. Isso é projeto. E para onde o projeto lega? Para onde o projeto entrega? Para o fim ou para a rotina. Concorda ou não? Terminei um projeto. Ou ele se conclui, o prédio está pronto. Tchau, foi a minha missão até aqui. Ou ele é legado para a rotina. Não é isso? Qual é a rotina? Gestão do condomínio e assim vai. Na minha empresa, era para transformar a linha de produção. Eu altero a linha de produção, fiz as alterações necessárias, implantei, porque toda implantação precisa de força adicional, não é isso? Testei, implantei, agora eu vou legar para quem? Eu tiro a força, é um processo de handover, não é isso? Eu tiro a força do projeto e eu começo a legar isso para a rotina. Aí eu estabeleço que esse projeto tem que ser desenhado com marcos trimestrais. E esses marcos trimestrais têm que ter tarefas mensais. Não é isso? Então eu costumo, por exemplo, dizer para a minha equipe, gente, eu controlo vocês no mês. Toda semana eu quero saber o progresso de um determinado projeto, não é isso? Porque o meu entregável é mensal, o do meu chefe é trimestral. Agora, se eles não tiverem isso escrito numa lista de to-do, que é lá no PMI, né? Dicionário da EAP, dicionário da WBS, que o pessoal chama, ou então um checklist de alguma coisa a ser feita, como o Márcio citou, por exemplo, a lista de to-do, como é que eu vou saber se isso vai ser feito? E você, que está de baixo, como é que você negocia com o seu chefe quando ele te dá uma tarefa adicional? Se você não está organizado na sua agenda, como é que você diz para ele o que entra e o que sai? Isso é uma conversa muito frequente que eu tinha com os meus chefes. Eu nunca tive muito problema do chefe chegar e querer me colocar coisa, porque eu entendo a vida de um líder, né? Ele recebe, ele tem que alocar isso em algum lugar. Mas não tem problema, eu pego num primeiro momento, estudo, depois eu volto e negocio com ele o que sai. E é aí que a coisa pega. Ele vai dizer, não pode sair nada. Aí entramos na negociação de fato. Você me contratou isso no planejamento, agora você está me pedindo aquilo, está aqui a minha agenda, eu programei esse dia aqui para dar atenção àquilo e não está cabendo. O que a gente vai fazer? Você consegue. E se você não consegue, é porque talvez essa empresa não mereça você. Você tem que repensar. Porque tudo em meta é uma negociação. Voltando só para a gente fechar esse primeiro papo na história do Náutica, se o mar entra em turbulência, se você não conseguiu mapear
executar exatamente o que estava no seu mapa náutico e você precisa ajustar pela bússola, você não pega o plano e joga fora, porque está numa situação de crise. Você ajusta rota. E é isso que a gente tem que ter de negociação. Para cima, com os nossos chefes, quando a gente está numa situação de subordinada, para baixo, com a nossa equipe que está debaixo da gente, para ser realista. Porque o que eu tenho muita preocupação é do planejamento irrealista, que você fala para não acontecer. E quando você é um empreendedor, mais ainda, porque nós normalmente estamos falando de empreendedores que são líderes diretos das suas equipes. Então você precisa fazer esses ajustes apegado ao seu plano. Recentemente eu estava aqui participando da banca de aprovação de projetos de conclusão de curso aqui na UF, e o pessoal saía com o seu business plan, né? E eu falava, olha, se eu vou acreditar nesse business plan, quando ele estiver todo rasurado, todo escrito, todo mexido, mas ele tem que estar com você. Porque se você abandonar, e aí Márcio falou na semana passada, né, de nós alocarmos tempo para aprender a aprender. Isso chama metacognição, que é você aprender a planejar, por exemplo. Então, se você pega o seu planejamento anual e você abandona diante da crise, você nunca vai ter a chance de aprender a cultura que faz isso funcionar. Uma organização, ela é produto de uma cultura e você tanto pode quanto deve influenciar essa cultura. Né? De que maneira influenciar essa cultura? Estabelecendo profissionalismo. Esse heroísmo, eu tenho muita preocupação. Porque se você, na hora que uma embarcação está em movimento turbulento, você tentar partir para o mero heroísmo, né? Nós não somos Superman, nós não somos Superwoman, não temos isso. A gente precisa de um guia. Então, se você for com o seu guia e disser, ó, profissionalmente falando, eu consigo dedicar tempo a isso aqui, consigo implantar esse novo projeto que você falou, mas esse que está aqui precisa ser alterado. E ó, alterar esse projeto significa fazer isso, isso e isso. Olha quanto tempo a gente vai levar, olha quanto de recursos a gente vai precisar. À medida que você faz isso, você vai se tornando um profissional de planejamento com grande foco em execução. E essa, para mim, é a grande diferença do profissional moderno. Eu vim da história do multi-skill, aquele cara que fazia muitas coisas, né? Era um cara com visão generalista, e eu confio que um gestor precisa ter visão generalista, mas um dos principais skills de qualquer gestor em qualquer negócio é saber planejar, saber lidar com as intempéries, porque elas vão acontecer, e saber negociar as suas metas muito claramente. Isso vale para quem está executando, tanto quanto para quem está subordinado. Qual é a meta que você assumiu fazer e como você vai fazer? Dessa forma você linka do planejamento estratégico até a sua agenda, a sua tarefa. Última dica que Márcio deu semana passada, que eu acredito piamente: por favor, pessoal, não encham suas agendas, não peguem projetos que ultrapassem a sua realidade. Porque se vocês fizerem isso, vai engasgar na partida. Não tem tempo para flexibilização. E a flexibilização existe. Gestor é gestor contingencial. Se tudo funcionasse perfeitamente, trabalharia com máquinas, né? A gente ficaria lá numa sala de controle, só olhando o pessoal, fazendo as coisas. Mas não é isso. A gente precisa lidar com as intempéries. Paro aqui assim um pouco abruptamente para abrir espaço para vocês, senão daqui a pouco vocês não têm espaço, né? Todo mundo já sabe que eu falo à vontade, assim, é só ligar a maquininha que eu estou falando. Queria abrir espaço para vocês agora, perguntas, dúvidas, falas, concorda, não concorda, qual é a realidade aí da história? Eu queria que você repetisse para mim esses 3 pontos que você frisou, é planejar, lidar com as intempéries, e o outro ponto que você falou, entregar em tempo hábil. Você tem que planejar, não é isso? Lidar com as intempéries e entregar o negociado. Né? Porque quando você recebe, quando você negocia suas metas, você assume um compromisso. Se você assumir metas que já estão mortas na partida, então não funciona. Você tem que ser realista aqui. Depois, você tem projetos que levam do ponto onde você está a essas metas. Nesse período, nesse espaço aqui, você tem que lidar com as intempéries. Você tem que lidar com as intempéries de que maneira, do seu ponto de vista de agenda?
deixando sempre espaço. Se você fecha a sua lista de tarefas, os seus compromissos, e eles não cabem na agenda, você precisa saber o que entra e o que sai. Porque você vai ver, você está colocando, planejando um dia de 25 horas. E não, no dia não tem 25 horas. Tem uma frase da malandragem aí que eu acredito muito, que diz: entre a pedra e o mar, pedra fica parada, mar bate. Quem é que sofre? O marisco, que está preso na pedra. A pedra não se move e só batem nele. Então, às vezes, a gente é profissional marisco. A gente fica aqui, não tem mais para ninguém para a gente empurrar e só empurram na gente. Mas se você não se voltar e negociar daqui para trás, cara, poucas chances são. Ah, você é mandado embora. Você não vai ser mandado embora por causa disso. Você vai ser respeitado por causa disso. É claro que tem fases da nossa vida que a gente tem que, né, acabar sendo entubado por algumas coisas, não concordando e fazendo sem concordar. Mas se você entrar nesse ciclo vicioso, daqui a pouco você vai ser um profissional menor do que você é. E aí talvez não valha a pena. Legal, obrigado. Nada. Oi, Tati. Você falou sobre projeto, eu achei interessante, né? Às vezes você tem vários projetos e isso já aconteceu com a gente. A questão de abrir muitos projetos, acabar não dando conta nem de monitorar os projetos e o pior ainda, acabar verificando que aquele projeto que foi aberto não vai ter um resultado em relação com aquilo que foi definido no planejamento. Nesses casos, o que você considera razoável, assim, em ter uma quantidade de projeto numa empresa? Depende muito, Tati, do tamanho dessa empresa, dos recursos dela. Mas eu vou te dar um exemplo prático, tá bom? Eu prestei serviço durante um ano, em 2018, para uma empresa de construção. Uma empresa pequena. Ela tinha 5 prédios em construção, cada um numa fase diferente, e tinha já entregue uns 4. Né? Uma empresa com 5 anos de existência. Prédios não, conjuntos, né? Vários prédios. Você põe aí uns 20. Tá? Aí eles pediram um planejamento estratégico, uma empresa pequena, mas eu fiquei muito apaixonado pela ideia e fui dar lá assistência pessoal. Tatiana, eles nunca tinham feito planejamento estratégico. Quando eu comecei a ajudá-los, eles se encantaram, porque esse papo, assim, a gente falando, é uma coisa encantadora, né? Aí a gente tem 5... é encantador, parece que tudo cabe, porque no papel tudo cabe. Mas eu sempre falo dessas 5 áreas de chaves de resultados. Satisfação do cliente, satisfação do público interno, né? Vendas, lucro e responsabilidade socioambiental. Então, o que eu imaginei? Pelo menos um projeto em cada área dessa, porque tinham muitas oportunidades na empresa, muitas. Então, pensando no efeito pedagógico que o primeiro planejamento estratégico tem, né? Que as pessoas não sabem, não entendem, a própria liderança não entende, aí eu fui com essa força e consegui negociar com o presidente e a diretoria lá, que eram 3 pessoas, ou 4, né? E ficou muito razoável que eu falei, olha, cada um patrocina, precisa de um patrocinador para isso. E no caso deles, eles precisariam aprender para influenciar as pessoas. Tinha um processo de benchmark para ser feito, porque na visão do líder, do presidente, tudo é cabível, tudo já existe, né? Esse problema que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sobe na pirâmide, para você não perder a visão realista. Você pensa que ao pensar em falar, as coisas já aconteceram, e não é nada disso. Você tem que estar envolvido no projeto totalmente. O que aconteceu? Quando saímos das sessões de planejamento estratégico que eu conduzi, nós já estávamos com 13 projetos. E eu fiz uma reunião com ele. E falei, olha, você não pode continuar fazendo o que você fez nessa reunião desses 3 dias, tá? Porque você brotou projetos. Eles não nasceram do SWOT, eles não nasceram do racional, eles nasceram do desejo. E para quem é líder, o líder de muitas pessoas, muito cuidado com os desejos. Porque entre o desejo e a realidade existe o espaço imponderável da mente das pessoas e tudo mais. Muito bem. Então eu permaneci com ele e eu tive que sair da empresa. Porque no final de 9 meses, ele já tinha 33 projetos. Misericórdia. Então eu estou com pouco. Então o que acontece? Não, assim, ele não estava entendendo a complexidade que é um projeto de transformação. E tem uma coisa muito ruim, porque o pessoal pensa em dinheiro. Não, mas a gente tem dinheiro, a gente vai investir. Não, o dinheiro é só mais um recurso. Então, o que eu sugiro? Ultimamente, nessa crise do Covid, eu estou muito próximo
das metodologias ágeis, sabe? Estou muito próximo no sentido assim de que não que eu seja um profundo conhecedor, mas assim elas respondem a algumas coisas de maneira muito realista. Eu sou um cara muito PMI, né? Gente, PMI é o Instituto de Gerência de Projetos que estabelece um monte de referências para você fazer projetos, mas ele é tradicionalista. Ele pensa assim, ó, planejo o prédio inteiro e vou entregar o prédio inteiro. Enquanto que as metodologias ágeis, elas pensam assim: você precisa morar, então a gente vai entregar para você umas casinhas. Se essas casinhas te atendem, a gente para por aí. Se você tiver recursos e quiser uma coisa maior, aí a gente vai dessas casinhas e a gente faz um prédio de 3 andares. E se você trouxer a família e quiser mais gente para morar e tiver recursos para isso e tempo, a gente faz um prédio de 10 andares. Então você vai faseando entregas tangíveis. Eu acho que isso é muito importante. Eu sugeriria que se estudasse as metodologias ágeis para que você possa negociar com a sua liderança e com as suas equipes também ajustes no nível da entrega. E agora está acontecendo muito isso. Vou pegar um exemplozinho. Você tinha um restaurante e você agora não tem mais, o cliente não vai mais ao seu restaurante porque tem as restrições do Covid, né? Está abrindo agora, mas ainda muita gente com medo. Então você vai ter que começar a fazer entregas, não é isso? Vai pelo mais fácil, não é isso? Ó, vou contratar uma empresa, eu vou fechar o balcão e vou usar só a cozinha, né? Ó, acabou. Vai agora, conseguiu dominar isso, já está entregando, já está fazendo dinheiro. Mas assim, a gente tem uma oportunidade maior, a gente pode trabalhar com mais empresas de entrega para pegar uma área maior. Beleza, vai para isso, a partir desse ponto. Porque se você já pensar assim, eu tenho que fazer, porque eu tenho que pegar a região inteira, eu tenho que contratar 5 empresas, aí ó o tempo. E aí você começa a gerar um backlog de coisas, porque essa complexidade, você não tem dados ainda, né? No meio do Covid, assim, no meio da crise, você não tem dados tão tangíveis quanto você precisaria. Talvez não tenha nem prestador de serviço. Então, vai fazendo entregas que atendam uma necessidade mais basal. E depois você vai evoluindo na complexidade das coisas. Essa visão... Semana passada também alguém citou aí o KISS, Keep It Short and Simple, né? Então, assim, é importante. Pode... Tá? O que é? Fica no centro da cara que mais fala. Eu estou aqui falando com vocês e a Viviane, minha esposa, às vezes eu dando saia ali do corredor e fala alguma coisa. Agora ela está falando para eu ficar no centro. Eu acho que alguém falou para eu ficar no centro. Eu estou no centro, gente, que eu estou achando que eu estou no centro. Não sei. Muito bem. Atende, Tatiane, esse papinho? Atende. Gostei dessa E você, David, você estava falando de gente, né? Quero dar um papinho de gente melhor ainda para você. Aqui, vamos ver se tem mais alguém que queira falar, perguntar alguma coisa. Quando você se refere a tecnologias ágeis, né? Seria, entre essas ferramentas, estaria o Kanban, o Scrum? Isso, eu acho que o Scrum mais do que nunca, agora. O Scrum é que prega essa coisa dos splits, né? Você dá uma olhada, todo mundo entende um pouco da coisa, então, assim, internamente, eu acho muito interessante. E aí você já dá, né, faz aquele projetinho um pouco mais curto, mas com um entregável que funcione. Eu acho super importante. Kanban também, né? Kanban eu acho, especialmente quando a gente tem cadeia de fornecimento, tem que chamar todo mundo na conversa e botar todo mundo, mas tem que ver como é que é essa comunicação, que eu acho que é onde a gente está enfrentando muito o problema, e não pensa em comunicação falar, né? Comunicação com feedback. Então, por exemplo, fornecedor. Se você vai fechar uma metodologia Kanban com ele, tem que ter muito claro quando você apita a previsão, quando você ajusta a previsão, e ele tem que te dar muito feedback. Eu tenho visto o pessoal assim fazer um Kanban meio estranho, entendeu? Fala para o fornecedor. Mas eu te disse, mas não teve o feedback dele. Ele consegue ajustar? Às vezes não consegue, por exemplo. Você fez um pedido fracionado e ele não consegue, às vezes. Ele tem que entregar porque o caminhão só pode sair com aquele volume. Tem que ter conversa bem, sabe, fechadinha. Como aqueles speeches do dia a dia, né, que no Scrum fala, né? Você fala lá no início do dia. Então, talvez você tenha fornecedores chaves que, numa situação de crise como essa que a gente está vivendo, para você usar o ágil, você tem que estabelecer reuniões online diariamente para garantir esse ajuste de comunicação. Entendeu? Eu gosto muito das tecnologias. Eu queria fazer talvez uma possível contribuição à questão da pergunta da Tati. Por favor.
Tati, eu atuei durante um período numa empresa que dava treinamento para empresas, né, para donos de médias empresas, né, até médias empresas. Uma coisa muito prática que eu achava legal era a seguinte, porque justamente o empreendedor ele vai querendo abrir muitas frentes, né, talvez muitos projetos, né? Então, conforme o Jailton falou, a empresa lá no final dos contos estava com 33 projetos, né, muita coisa. Acho que foi isso que ele falou, né, 30 projetos, enfim, quando ele saiu. Foi isso. Aí qual era a prática que ele utilizava que eu achava bastante interessante? Colocava lá para o dono, lá para o responsável, dono da empresa, listar todos os projetos que ele tinha vontade de abrir. Ele listava. E pedia então para ele escolher de 3 a 5 que iria priorizar naquele momento. Colocava a data, então, conforme o Jailton falou. Início, meio e fim de cada projeto. Porque, conforme foi mencionado, né, até o Jailton falou, dinheiro, às vezes, a empresa tem. O que não tem é braço para conseguir executar tudo do jeito correto, né? Com início, meio e fim, e garantir que essas coisas virem processo, né? Que virem rotina, né? Então, acho que pode ser uma ideia interessante. Pode sim. Eu acho super bom. O que eu acho também é que se você não conseguir fazer isso que o Márcio falou, porque você não tem acesso à liderança, à alta liderança, você, com o seu chefe, isso realmente eu já fiz muitas vezes, é mostrar para ele assim, tá ok, então eu vou lidar com 10 projetos, tá? Mas pelas tintas da sua agenda, você mostra para ele, esse projeto aqui vai ser o menos prioritário, tá? E aí você negocia a sua meta. Olha, eu aceito entrar com o teu projeto, mas você não vai me avaliar no ano por causa desse projeto que você está botando agora em setembro, não, tá? Entendeu? Esse projeto, eu faço a iniciação dele, eu vou trabalhar nele, ele está aqui, eu marquei os compromissos, mas isso entra então para a minha meta do ano que vem, porque essa agora já estamos em setembro, não dá para você me entubar com mais um projeto não, porque isso aí só vai ser o kickoff. Eu só consigo fazer o kickoff nesse ano, eu não consigo fazer mais. Oi. Agora, deixa eu, aproveitando que você falou, Márcio, questão da priorização. Com base em que você vê a questão de resultado financeiro ou, por exemplo, um problema na produção, no processo? Então, às vezes, a dúvida é essa, entendeu? Você tem várias coisas para serem feitas, mas priorizar com base em quê? Normalmente. Márcio, você quer responder? Eu respondo. Não, essa é para você. Pode responder. É sua. Vamos lá. Existe uma máxima que diz que prioridade é prioridade do chefe, tá? Só que você às vezes tem que ajudar ele a olhar as coisas com clareza. Outra coisa importante, impacto versus manejabilidade. Então, quando você estiver analisando, cuidado com o que você vai negociar. Analisa bem. Porque às vezes um projeto que vai exigir pouco esforço vai dar muito resultado visível. Você conhece o Balance Scorecard? Você conhece? BSC? Então, vale a pena dar uma olhadinha. Porque o BSC é uma metodologia que trabalha com a visão quantitativa e qualitativa. Então, você tem que saber qual é o KPI, qual é o Key Point Indicator, né? Qual é o KPI que vai pesar na sua avaliação. Aí, quando você olhar o projeto, aí tem que ter uma dose de egoísmo, como eu sempre falei. Você tem que olhar a empresa, mas tem que olhar você também. Então, assim, esse aqui é alta contribuição para a empresa, baixa visibilidade. Esse aqui é baixa contribuição, mas alta visibilidade. Um fator que você deve levar em consideração. Outro, impacto versus resultado. Esse aqui precisa de muito dinheiro, de muito tempo do chefe, e vai dar X resultado. Esse aqui precisa de menos e vai dar mais resultado. Quando você for fazer o seu quebra-cabeça da sua agenda, você tem que levar isso em consideração. E aí entra, sim, uma dose de egoísmo e entra uma dose de realismo, porque às vezes a gente é muito purista. A gente é um líder muito puro. Então, eu quero fazer a coisa que é melhor para a empresa. Não. Olha o que seu chefe quer também, porque ele é parte da empresa. Leve em consideração isso e faça o máximo possível para atender a visão dele. Mas ele não é o único avaliador. Primeiro, você tem que ter satisfação, como o Márcio falou aqui nos primeiros papos da gente, né? Tem que ter satisfação, trabalhar com prazer. E outro, você tem outros stakeholders que estão avaliando também o seu trabalho e você quer resultados tangíveis. Mas eu faria essa análise, né? O que traz? Exige de mim, como profissional, na minha agenda, porque a minha equipe é minha, eu tenho que supervisionar essa equipe e que vai trazer mais resultado. Qual é o KPI? Então,
Se o KPI não é dinheiro, então o KPI não é dinheiro. Mas se o KPI for dinheiro, tem que ver. E por que eu falo isso? Toda empresa, não organização. É um grupo de pessoas trabalhando em prol de um resultado, né? Organização. Empresa, lucro. Um grupo de pessoas trabalhando em prol de lucro, que é o principal KPI de uma empresa. E agora outras organizações têm outros KPIs que não necessariamente são lucro, e as empresas têm outros KPIs que não só o lucro. São muito sazonais, depende muito do momento dessa empresa, filosofia de vida e tudo mais. Mas olha o KPI, seja cruel com o KPI. Eu acho que a gente tem que ser muito cruel com o KPI, inclusive com a nossa equipe. KPI e a forma de indicação, tá? Porque também tem isso, né? O cara fala, não, você vai receber pela melhoria da produtividade. Aí o cálculo da produtividade é desse jeito. Daqui a pouco muda o cálculo e você tem que... Aí você... mudou o cálculo. Então fecha sempre, não só o KPI, né? O indicador, os itens qualitativos desse indicador e a fórmula e memória de cálculo. Que depois muda e você fica vendida. Oi, David. Eu achei interessante esse que você falou sobre, por exemplo, baixa visualização, mas alta rentabilidade, né? Às vezes tem que, então, isso impacta também, às vezes você como um gestor, talvez você usar de bom senso nessas ações, né? Ou, por exemplo, se você, até para você ter um reconhecimento, né? Talvez você investir em algo que tenha mais visualização, que você vai ter mais reconhecimento, para não tenha tanta rentabilidade, né? Isso. Não somente em questão de financeira, mas também em outras questões também. Eu achei bem interessante. Então, seria o primeiro, baixa visualização, alta rentabilidade. O contrário também tem o outro ponto que você falou, né? Mais resultado, tá? O conceito de resultado é importante você... Vamos pensar aqui em duas coisas. Primeiro é o conceito de resultado. Resultado é o que está contratado, é pelo indicador que está contratado. Qual é o indicador? O indicador é rentabilidade, é lucro efetivo, é melhoria da qualidade, aquelas 5 áreas-chave de resultado, normalmente as empresas trabalham ali. Então, quanto mais você contribui para aquilo, mas aquilo não pode ser uma verdade sua, tem que ser verdade da empresa ou do seu chefe, e até da sua equipe, se você tem uma análise, por exemplo, 360 graus, do seu cliente e tal. Então, um esforço que você deve fazer é deixar isso muito claro, tanto para você quanto para quem te avalia. E na hora de você fazer as escolhas, porque não tem jeito, a gente vai, né, às vezes receber projetos que não tem todo o tempo do mundo. Você tenta escolher aquele que tem mais a ver com a sua realidade presente. E vou falar por que eu estou falando de realidade. Porque tem o indicador, de fato, e tem a realidade social e política das organizações. Então, aí você fala assim, mas fulano acaba sendo promovido e eu não fui. O seu objetivo é ser promovido? Então, se seu objetivo é ser promovido, você tem que ver que no seu planejamento pessoal tem que entrar visibilidade. Então, você vai dar mais importância a projetos que te deem mais visibilidade. Você não está no momento que você queira ser promovido, você quer se solidificar na sua área. Então, se você tiver que fazer uma escolha entre projetos, porque o seu dia ele tem X horas, o seu mês tem X tempo, se você tiver que decidir sobre qual projeto que você vai dar mais ênfase e tal, você vai dar ênfase naquele que te traga mais solidez, que te traga mais perenidade, assertividade, de acordo com os indicadores dele, entendeu? Porque nem tudo ganha a mesma prioridade, nem tudo... A gente não consegue realisticamente, principalmente quando dentro de grandes organizações, dar atenção a tudo que se requer. E se você é um empreendedor, a conversa é diferente, como o Márcio falou. Faça o que pode ser feito. E é muito difícil num ciclo anual, se você é um empreendedor, você ter mais do que 3 projetos. É muito difícil, tá? Exatamente porque eu queria voltar aqui com você, David, que são as pessoas. O que você tem que ter de visão que vai influenciar a forma como você lida com as pessoas? É o conceito de entrega. O que é a entrega de um projeto? Eu estou falando de um projeto, gente, que em planejamento estratégico, normalmente a gente está falando de um conjunto de projetos para alavancagem. Então, se você considera entrega quando uma rotina é assumida, quando uma postura é adotada, não é isso? Então, você precisa garantir que essas pessoas vão agir
sobre a força de um projeto, né? Assim, o projeto tem dinheiro a mais, o projeto tem a sua atenção a mais, tem foco a mais, tem tempo a mais. O projeto é isso, é para mudar, não é isso? Mas se o seu projeto envolve as pessoas, você tem que entender se no KPI, na entrega daquele projeto, tem a palavra, por exemplo, garantir, né? Os verbos de ação. Garantir que todo cliente seja atendido, tal. Garantir. Então, isso aqui significa perenidade, não é um evento. Para as pessoas terem isso aqui, elas precisam ser as pessoas corretas no perfil correto. A tarefa tem que ser execuível lá, né, modelo SMART. As pessoas têm que estar capacitadas para fazer isso, que é treinadas e motivadas e ferramentadas para fazer isso, e elas têm que receber a avaliação da rotina, entendeu? Não é você falar assim, não, eu vou passar a ver minhas pessoas todo mês, toda semana, aí você fica lá desesperado fazendo as coisas, você ainda está em projeto. Porque depois elas têm que fazer isso sobre a supervisão que elas já têm, sobre a rotina de avaliação que elas já têm. Aí você vai dizer que agora sim está andando direitinho, entendeu? É por isso que esse ponto, se o Márcio puder colocar para mim, Márcio, aquele slide, por isso que a gente botou uma caixinha aí no círculo, que sempre você vai ter que fazer iniciação de projeto envolvendo pessoas. Pode pôr para mim o segundo aí, esse aí tá bom. Você está vendo aqui esse círculo? Se você olhar essa caixinha mais amarela aqui, no anterior, Márcio, está maior. Aqui, ó. Delegação, treinamento, execução. Porque normalmente a execução é pelas pessoas. Então, você estabelece os cenários no momento 1, define as áreas-chave dos indicadores e faz as estratégias no momento 2. No momento 3, você monta os planos de ação, aquele porquê, como, quem, onde e orçamentos. Treina as pessoas, delega para as pessoas certas, estabelece a forma de acompanhamento. Aí sim você acompanha em ciclos trimestrais e aí no fechamento você mede para começar de novo ciclo. Márcio, passa o próximo slide para mim, por favor. E o próximo? Tá. Ó, documentação. Talvez seja uma coisa que ajude. Aqui, propósito, causa, missão, área-chave de resultado, talvez seja no modelo de gestão. Muita empresa não tem, tá? Mas, pelo menos, está escrito no site. Isso aqui. Tem que ser verdade, cara. Tem que trabalhar isso aqui como uma verdade, principalmente se a empresa é sua. Segundo, visão, estratégias e marca o projeto. Tem que estar no calendário, tá? Todo ano, quando é que a gente faz as datas de medição? Quando é que a gente senta para fazer o planejamento estratégico? Não é isso? Tem que estar no calendário. Projetos, orçamentos e entregas. Tem que estar no plano de gestão, nos processos ou nos procedimentos. É aí que a gente documenta. Já viu empresa que pede para documentar coisa na hora do treinamento? Eu vou escrever um treinamento de qualidade, de gestão da qualidade. Isso é treinamento. Já foi estabelecido os padrões de gestão da qualidade, os indicadores de gestão da qualidade? Vou fazer um treinamento de vendas. Já foi estabelecida a meta de vendas? Como é que elas vão ser medidas? Isso aqui é só treinamento de técnica. Não é para estabelecer. Você estabelece nos documentos certos. Projetos e rotinas. Aí tem documentação, por exemplo. O PMO, né, o Project Management Office, o escritório de gestão de projetos, você pode fazer isso até você mesmo. Desde que você pegue lá um cronograma, não é isso? Documentaçãozinha mesmo de projeto. Ou nas documentações ágeis. E as tarefas têm que estar em lista de tarefas ou os compromissos na agenda. Monitoramento, controle, reforço e feedback. Tem que estar lá nos indicadores. Esses painéis à vista, vocês já viram? Painéis que você bota lá os indicadores, quando pode, né? A política da empresa permite compartilhar e assim por diante. E no nível 6, que é a avaliação, que são a medição, que é a entrega, tem que estar na avaliação de desempenho das pessoas. Se não chega no nível do desempenho, problema de documentação, de fraseologia, de escrever. Porque se você bota um objetivo, ele tem que chegar até a pessoa. Márcia, não é isso? No atendimento da manhã tem que fazer isso. João tem que ter a sua equipe assim assada. Tem lá os indicadores. Então, isso tem que ser mensurável no nível do indivíduo. Você cortando até chegar no nível do indivíduo. No início dá muito trabalho, assim, né? Dependendo do número de projetos. Mas
Com o passar do tempo, você fica muito hábil, já, os documentos já foram feitos, é uma questão de ir trocando de acordo com os indivíduos, as metas, os cenários que estão sendo traçados. Tá bom? Muito bom, Gerto. Obrigado. Eu que te agradeço. A última telinha aí, Márcia, é só um fechamento, tá, pessoal? Reafirmando que essas afirmações, essas palavras, ditas por esses sábios que estão aí, eu repito, né? O Peter Drucker falou que a única coisa que evolui numa empresa, pela própria vontade, é a desordem, o atrito e o mau desempenho. E esse cara que está tocando aí viagem, que quanto mais adverso o cenário, maior a necessidade de planejamento. Não abandonem o planejamento por conta de adversidade. Muito pelo contrário, né? Ajusta o planejamento, mas não abandona ele. E por fim, gente, aí, Márcio, se você quiser tirar a tela, só reforçar aqui que isso aqui é um kickoff, porque hoje, primeiro fato importante do que a gente vive em termos de recursos hoje, a informação, que é o input para o planejamento, pode ser rapidamente compartilhada. Então, a gente tem tecnologia hoje para isso, mas muito cuidado. Se vocês querem uma dica, se dediquem um pouquinho a pensar em qualificar informação. Dado, informação. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, até na própria chefia, né, a questão hierárquica, o pessoal passa alguns dados soltos. Não tem problema. Pega, absorve, mas depois para e faz pergunta. Faz investigação para você entender o que está por trás. Por exemplo, incrementar as vendas em 15%. Não é isso? Isso é uma informação ou é um dado? 15% de incremento de vendas. Para mim, ainda não se tornou informação. Sabe por quê? Quanto é que foi no período anterior que você não estava nessa função? Quanto é que foi historicamente? Qual é a capacidade real de incremento de vendas? Quanto você vai precisar de esforço além do normal para atingir essa venda? Se você tem um crescimento de menos 15, mais 15 representa 30% ou mais, não representa 15. Então você tem que entender como é que está isso. Então, dado é uma coisa, é um número, um dígito. Informação é outra coisa. Então, no planejamento, você tem que partir da informação e juntando várias informações, você forma conhecimento. Porque às vezes apavora, né, a gente alguns dados, e não passam para a gente a informação que a gente quer. Hoje em dia, a tecnologia te ajuda. Vai ler, se a empresa não te deu, lê o balanço da sua empresa, né? Se você é uma empresa grande, lê, é público, está lá, está publicado. Às vezes são 45 páginas de informação numérica da empresa, compromisso com o acionista, que você não vê. E na pequena empresa, aí vem uma coisa muito de reação pessoal, muito cuidado com alarmismo. Porque o noticiário ele vive de alarmismo, mas você tem que buscar algumas fontes de informação bem, né, próximas. Então, as associações, né, as associações de bairro, a prefeitura, você tem que buscar informação de qualidade. Aí você pega um dado e junta com o dado anterior. Aí você gera informação. O seu planejamento é fundamental para você ter informação no seu negócio, se você é um empreendedor individual, porque você guardando o planejamento, você revisitando ele, você vai vendo como ele, né, vai ganhando realidade, realismo. Quem é que foi a fonte mesmo que deu informação? Aquele site, ou aquela associação, ou aquele jornal de bairro, aquela coisa que te traz uma coisa bem específica. E no macro, vai lá nas informações de raiz. Do Rede Globo passa informação fraudulenta, não sei o quê. Vai na informação de raiz, você pode pegar lá. Tem as empresas de notícias globais, né, que distribuem informações para o mundo inteiro. Tem os institutos de observação, tem os institutos de economia. Então, pega essas informações, não fica alienado, fechado dentro do seu globo, porque no planejamento você vai precisar ter visão externa. E se você vem alimentando isso ao longo do ano, isso vai te ajudar bastante. Faça a eleição de informação de confiável. Dados confiáveis e informação de confiáveis. Um dado é um número.
Uma informação é esse número combinado com um outro número. Exemplo, incremento de 15% sobre uma tendência de crescimento de 10%. Então, naturalmente, já está vindo uma tendência de 10%. Qual o esforço que você tem que fazer? 5%. Ou uma tendência de queda, querem que você reduza a queda e ainda incremente 15%. Upa! A curva é severa. Tem que ver isso. E muitas vezes eu vejo o pessoal reagindo muito sem parar e analisar muito criticamente isso para que você possa transformar em projeto. Isso para baixo e para cima. Tá bom? Valeu o papo, gente? Está ajudando aí a disseminar alguma coisa, a tratar um pouquinho as realidades de vocês? Se sim, eu estou passando a bola aí para o Márcio. Oi, Marcos. Fala aí, meu amigo. Marcos Vinícius levantou a mão. Marcos Vinícius Fernandes. Ele ativar o som. Legal. Eu não estava sabendo ativar aqui, mas consegui. Não, eu queria, você, como sempre, né, ilustra bem as ideias, e eu também me sinto bem provocado com tudo que você falou, né? Porque essa crise que a gente passa é uma crise que é diferente, né? Afetou a indústria, comércio e o consumidor, o produtor, afetou de uma forma total. Então, o que eu observo também na minha experiência é que existe, pelo menos eu vou classificar assim, dois tipos de empresa, né? Uma que não consegue reagir, ela acaba enfrentando, se já vinha enfrentando algum tipo de crise de liderança, isso aí agrava, porque as pessoas ficam realmente estateladas, né, sem saber tomar uma direção. E aquelas que, de repente, vão, como você usou aí, são ágeis, e porque já tinha mesmo uma liderança forte, e consegue criar novas formas de sustento aí, né? Novas formas de receita, coisas inovadoras, até correndo um certo risco, né? Enquanto a outra talvez ache que aí que vem minha maior imagem mental, é isso, né? Às vezes você ser criticado por ser um gestor que arrisca, que é muito inquieto, e aquele que acha que quanto mais estrategicamente parado ficar, melhor, né? Então ele não vai criar oportunidades, não vai conseguir executar algumas coisas que seriam possíveis, e ele talvez vai se apegar a coisas que não são vitais, alguma coisa que pode parecer importante, e vai se agarrar naquilo ali, né? Então eu acho que surge, né, oportunidades, mas eu acho que surge muito oportunista também nessas horas, nessas crises, né? E aí muitos sofrem por causa de oportunistas que entram nesse momento para tirar vantagem daquela crise em detrimento de muitos, né? E eu pelo menos defendo a atitude do gestor, que vai sair em campo, sai pelo mundo para estudar, para descobrir, para fazer isso que nós estamos fazendo agora, por exemplo, conversar, trocar experiência e propor, né? Porque você já falou isso, oferece risco, né? Quando você é um gestor lá de nível mediano, né? Aliás, não é o dono da empresa, né? Mas você tem influência e talvez não sabe todo o poder que tem numa hora como essa, né, de influenciar o rumo daquela empresa, né? Então eu gosto muito tudo que você e todos aí comentaram, é muito interessante, e eu visualizo assim, é difícil, é sofrido, mas
a gente tem que tomar coragem, né, e buscar uma saída para a situação. Né? Beleza, Marco, obrigado. Você falou um pouco aí de perfil, tá? É como jogador que joga mais na retranca, jogador que avança mais. Sem dados assim mais claros, não é possível a gente julgar o que é certo e o que é errado. É claro que um perfil mais agressivo, desde que com solidez, né? Porque também tem a agressividade, a intrepidez desorganizada. Isso não é bom, né? A pessoa, como a gente estava falando, coloca em projetos, os projetos não acontecem, não vão para frente e tal, dá uma sensação de trabalho, mas não necessariamente de realização. E ficar parado é a estratégia do que a gente já brincou aqui, do marisco, né? Que tenta ficar parado para sobreviver e só apanha. Então, ficar parado não é bom. A empresa parada não é bom, nunca é bom. Tem que estar sempre em movimento. A agressividade desse movimento tem muito a ver com o cenário e com o perfil mesmo da empresa. Tem empresas que são mais tradicionalistas e tal. A gente hoje falou mais de gestão e não tanto de liderança. Porque eu queria oferecer para a gente, se vocês concordarem, eu queria muito ouvir, né, de vocês, que esse modelo seja um modelo interessante. Porque aí, se esse modelo faz sentido para a gente vai conversar depois sobre liderança sobre isso, que é a questão do David, né? E que você colocou agora. Que é, ok, tudo isso é muito interessante, tudo isso é muito bom, mas eu tenho que ter poder de influência, que é um pouquinho do que a gente falou aqui, para que as pessoas se dediquem a essas ideias, a essa rotina e se vejam. É por isso que eu falo que a coisa precisa chegar até a agenda, e precisa ter reconhecimento, precisa ter recompensa, precisa ter, porque as pessoas vão se engajar nesse navio. Essa ideia do barco à vela é porque todo mundo que está no barco tem que se movimentar. Então, também, a agressividade que não tem conclusão, que não tem resultado, eu sei que não é o seu caso, você, muito pelo contrário, você busca muito resultado, mas tem que mostrar esses resultados, tem que vir a recompensa das pessoas por alcançar esses resultados. Por isso que os resultados têm que ser desafiadores, porque para fazer só o que você é feito, você tem salário. Mas para ir além, você tem incentivo, você tem programas e recompensas e tal, para que as pessoas possam se engajar nesses indicadores. Legal. Oi, David. Jair, só uma pergunta que veio em mente, né? E quando você, quanto gestor, né, você precisa o seu conhecimento, né, a sua bagagem que você tem, talvez seja maior do que a sua alta liderança, né? Então, vamos supor, você tem uma alta liderança, aí você tem... foi parecido com o caso que você mencionou do diretor da consultora que tinha 30 projetos, né? Então, vamos supor, a sua bagagem é maior do que a sua alta liderança. Como que você faz para, como posso dizer, persuadir, né? A melhor maneira de você ajudar ele, a alta liderança, a entender os objetivos, os projetos, né, as demandas. Isso é um bom papo, como o Márcio fala, isso dá uma live, e tem uma live sobre isso aí que a gente já está planejando semana que vem, que é questão de gestão da cultura organizacional, tá? Então, assim, uma empresa é como se fosse um prédio, hierarquicamente falando, né? Uma pirâmide, como muitos gostam de representar. Você está ou entra nessa empresa por um desses níveis, concorda? Mais próximos ao topo e mais ao operacional. Quanto mais fora do operacional você está, mais poder estratégico você tem. Quanto mais próximo ao operacional você está, mais poder operacional de fazer. Então, a primeira coisa que eu digo para você é entregue seus resultados. Primeiro fator para que você tenha influência na empresa, que você tenha relevância, seja ouvido. Para você ser ouvido, você tem que primeiro entregar seus resultados. Por isso que eu falei com a Tati, né? A gente conversando aqui, porque eu senti que o cenário da Tati é de uma empresa mais complexa. Então, você tem que negociar muito aquilo pelo qual você vai trabalhar. Porque para você ter poder de influência, não é você ser bonzinho, não é você ser legal. É você entregar resultado. E quando você entrega resultado, você começa a ser relevante para a empresa. A empresa vai te ouvir, porque ela sabe que você entrega resultado. Segundo, assuma o propósito de dar um exemplo. Resista
aquilo que você entende que na cultura está errado. A empresa toda apoiada no correio, no corredor, na rádio corredor, não é isso? Pô, não entra nessa, cara, sabe? É uma jogada política de perna curta. Então, seja ético e etc. E, à medida que você ganha poder, começa a influenciar positivamente essa cultura nas pequenas coisas. Vou dar 2 exemplos. Relacionamento com as pessoas. Seja ético, seja humano, o máximo que você puder. Humano, o máximo que você puder. Cumprimente as pessoas, abra a porta para as pessoas, traga água para as pessoas. Se preocupe com a vida dessa pessoa, se ela está doente, se ela está bem. Não é isso? Na hora de negociar resultados, seja um bom ouvinte, fale, deixe a pessoa falar. Mas na hora de cobrar os resultados, meu amigo, seja implacável. Eu já falo isso com as minhas equipes de perto. Olha, a hora de negociar é agora, ou me avise antes. Porque se no dia que a gente senta, que é o meu dia, para ver os seus entregáveis, se você não entregou, não tem conversa. Não vou ser legal, não vou botar a mão na cabeça. Então, dessa forma, você começa a influenciar a cultura da empresa de pequenininho. E é aquela história do passarinho, do beija-flor no incêndio. Ele vem trazendo uma gotinha d'água e pergunta, mas essa gota d'água não vai servir para nada. Ele fala, estou fazendo a minha parte. Então, faz a tua parte no dia a dia e vai avançando cada vez mais. Cada posiçãozinha que você conseguir, você influencia cada vez mais. Sempre focado em entregar os seus resultados. Porque sem resultados, e eu já fui um idealista uma vez, uma época, sem resultados você não vai conseguir voz ativa. E claro, esclarece o que é esse resultado, né? Não tem que ser só número, dinheiro. É o resultado negociado, não se afasta muito dele não, se você não consegue relevância. E se a empresa não te absorver e você continuar crescendo, e sua liderança não evoluir, essa empresa não evoluir, parte para outra. Tem empresa querendo gente inteligente, gente que influencia, gente bacana. Legal. Obrigado. Tá. E aí? Bem, pessoal, vamos então... Tem mais alguma pergunta? Olha, a Leide foi fazer o cabelo, e deixa eu ver aqui se deu certo. Alguma coisa transformou a Leide. Não, a Leide saiu já. Então, não sei se ela volta a Leide, porque ela não fez pergunta, não fez nada, não falou nada a live inteira, então vamos ver semana que vem se a nossa Leide continua sendo a nossa Leide, viu? Vi que ela fez Eu vi que da outra live ela fez um belo resumo, viu? Eu gostei pessoalmente do resumo que você postou lá. Né? Eu até porque eu entrei um pouquinho atrasado, e daí o resumo dela deu uma luz lá. Vamos cobrar dela, né? Que ela é a nossa parceira aí nesse assunto. Gente, assim, para fechar, então, cuidado com o que o Marcos falou, né? Que é um pouco de oportunista, né? Oportunismo nessas coisas, alarmismo. É sério, é muito séria a nossa situação. Mas ela é também séria porque está todo mundo envolvido nela. Então, use isso para ter negociações muito realistas, conversas muito realistas para assumir os seus compromissos. No momento em que você assumir o seu compromisso, pensa em ciclo. Planejamento, ele não é mais só uma etapa, ele é uma realidade da gestão, não é isso? Você está planejando e ao longo do percurso você está ajustando isso. Mas cuidado com o que a Tati falou. Grandes mudanças que não dão nem tempo de ser absorvidas. Isso você, como líder, tem obrigação de, pelo menos, se fazer ser ouvido. Dizer, olha, eu entendo, eu não tenho poder de negociação, mas isso e isso aqui não cabe. Eu vou fazer o melhor esforço possível. E onde é que você tangibiliza esse esforço? Nas documentações. Não é isso? Na sua documentação, na documentação da equipe. E uma das maiores documentações, agenda. O que não está na agenda ou no to-do list, para você não vai ser feito, porque não foi alocado tempo para que ele seja feito. E na medida que você acompanha isso, seja muito humano, mas implacável com o acompanhamento desses resultados, fazendo sempre os ajustes necessários, mas nunca abandonando o seu plano. Quanto maior a situação crítica, mais apegado ao seu plano você tem que estar para que você possa torná-lo um plano inteligente que sirva, no mínimo, de referência para o próximo ciclo, tá bom? Fechou? Formou? Muito bom. Pessoal, prazer, tá? Estar com vocês. A semana que vem teremos outro tema. Amanhã provavelmente já sai a divulgação, né, Marcos? Do tema da semana que vem. E aquilo que eu falei,
Nosso grupo pode ser pequeno, mas é inteligente. É gente que está buscando realidade mesmo. Então faz o seguinte, sugere, pede, fala, gostaria que isso aqui fosse melhor explorado, eu acho que esse tema aqui seria um bom tema, e a gente vai tentar correr atrás para ver se entrega, tá bom?